A porta se fechou com um estalo seco, sem gritos, sem xingamentos. Apenas o som de uma decisão que já havia sido tomada antes de ser dita. Isabela Duarte ficou parada no corredor por alguns segundos que pareceram ter duração de anos. Segurava o filho recém-nascido com os 2 braços, apertado contra o peito, como se o calor do bebê pudesse impedir que o frio chegasse mais rápido do que a realidade. Enzo tinha 11 dias de vida. Não entendia nada. Dormia. Ela entendia tudo. E acordava. A chuva já havia começado quando desceu as escadas do edifício. Curitiba, em julho, não pede desculpa pelo que faz com o corpo das pessoas. O vento corta a roupa, entra pela pele, instala-se nos ossos como uma verdade que ninguém quer ouvir. Isabela não tinha casaco. Havia saído sem casaco porque acreditou até o último segundo que aquilo não era de verdade, que haveria um ponto de retorno. Não havia. Ela caminhou 3 quarteirões sob a chuva, antes de parar na entrada de uma farmácia fechada, usando a marquise como abrigo improvisado. Olhou para o rosto do filho, aquele rosto pequeno, fechado em si mesmo como um punho afrouxado, e sentiu algo que não sabia bem nomear. Não era força, não era coragem, era algo mais primitivo, o tipo de determinação que nasce quando todo o resto já foi retirado. Tirou o celular do bolso. Bateria em 8%. Abriu os contatos e ficou olhando para os nomes sem tocar em nenhum. Foi então que chegou uma mensagem de um escritório de advocacia em Lisboa. Um nome que ela mal conhecia. Um avô materno distante, reservado, que havia morrido 3 semanas antes sem que ninguém a avisasse a tempo do enterro. A mensagem dizia apenas que havia uma questão urgente de herança, que ela era a única herdeira direta e que o assunto não podia esperar. Isabela leu a mensagem 2 vezes. Depois, guardou o celular sem responder. Não era a hora. Havia outras prioridades. Havia um lugar para encontrar ainda naquela noite. Um bebê para proteger do frio. Um nó no peito que precisava de atenção antes de qualquer outra coisa. Mas algo havia se deslocado dentro dela, milímetros apenas, não o suficiente para ser visível, não o suficiente para fazer barulho. Apenas o suficiente para alterar o equilíbrio de forças de um sistema que, até aquele momento, havia funcionado inteiramente a favor de outra pessoa. Do outro lado da cidade, Gustavo Almeida havia servido um drink, ligado à televisão, e concluído, com a tranquilidade de quem conhece o roteiro, que ela voltaria, que sempre havia voltado, que sem ele ela não era nada. Essa certeza, tranquila, arrogante, absoluta, foi o primeiro erro dele, e erros assim raramente ficam sem resposta. Se esta história já te tocou antes do fim, imagina o que vem depois. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada e me diga nos comentários de qual lugar do mundo está assistindo essa história. A porta havia se fechado, mas do outro lado dela, sem que ninguém soubesse ainda, estava nascendo algo que não precisava mais de permissão para existir. Gustavo Almeida acordou cedo, correu na esteira e respondeu e-mails antes de a cidade acordar. Era um homem de rotinas. Rotinas eram para ele a prova visível de que estava no controle. Tinha 36 anos, uma construtora em expansão e uma reputação construída com cuidado cirúrgico. Sabia vestir o terno certo, usar o tom certo, aparecer na hora certa. Sabia, acima de tudo, como fazer o sucesso parecer um convite e não uma exclusão. Naquela manhã, não pensou em Isabela com preocupação. Pensou nela como se pensa em um assunto resolvido. Ela voltaria. Já havia voltado antes. O bebê tornava tudo mais simples. Uma criança pequena era um argumento irrefutável a favor da estabilidade, e Gustavo sabia usar argumentos. Às 8 da manhã, Paula Ferraz ligou. Você viu o edital? O Hotel Histórico de Guaratuba. Concessão de 50 anos, litoral paranaense, visibilidade nacional. Manda os detalhes. Já mandei.
Isso é nosso. Não deixa ninguém chegar na frente. Gustavo leu o edital com a atenção de quem calcula retorno antes de sentir qualquer coisa. Um casarão do século XIX, tombado pelo patrimônio histórico, abandonado há 15 anos, com vista para o mar. O tipo de projeto que gerava cobertura de imprensa. O tipo que construía legado. Gustavo gostava de legado. Fechou o notebook e começou a montar mentalmente a equipe que acionaria naquela semana. Havia competidores potenciais. E competidores precisavam ser mapeados antes de se tornarem problemas. Em nenhum momento, naquele dia, o nome de Isabela Duarte apareceu na lista. Por que apareceria? O escritório do advogado ficava num andar alto de um edifício no centro de Curitiba. Isabela chegou com Enzo no colo, a bolsa de fraldas no ombro e olheiras que nenhuma iluminação corporativa conseguia disfarçar. Dr. Henrique Matos era um homem de meia-idade, metódico, com o sotaque levemente lusitano de quem estudou em Lisboa e nunca largou completamente a cadência de lá. Tratou-a com respeito discreto, nem condescendência, nem exagero, apenas fatos. O avô materno de Isabela, Antônio Duarte, havia construído ao longo de 40 anos uma pequena rede de hotéis boutique em Portugal e no sul da França. 5 propriedades. Reputação consolidada em turismo de alto padrão. Um nome respeitado em círculos que Isabela nunca havia frequentado. Havia também dívidas, reestruturação pendente, um conselho de administração dividido e, em alguns membros, abertamente hostil à ideia de uma herdeira brasileira sem histórico executivo assumindo o comando. E havia a cláusula. Seu avô foi muito específico, disse o advogado abrindo um documento sobre a mesa. A transferência integral do controle societário está condicionada à sua permanência ativa na gestão por 6 meses, com avaliação formal ao final do período. Se o Conselho concluir que a gestão foi inadequada, o controle passa para um grupo de administração externo indicado por ele em vida. Isabela ficou olhando para o documento por um longo momento. Por que ele fez isso? Ele queria ter certeza de que a pessoa que ficasse com a empresa estaria de fato comprometida. O advogado fez uma pausa. Ele a observou à distância por muitos anos, Isabela. Mais do que você imagina. Ela não soube o que fazer com essa informação. Saiu do escritório sem assinar nada. Ficou na calçada com Enzo acordado no colo, olhando para a rua movimentada, sentindo o peso de uma decisão que não pedira para tomar. Seria mais fácil recusar. Já havia perdido o suficiente naquela semana. Assumir uma empresa endividada, com um conselho hostil, num setor que desconhecia, com um bebê de menos de 2 semanas, era loucura. Mas enquanto pensava nisso, olhou para o filho e pensou no que estaria ensinando a ele se cedesse agora. Se aceitasse, mais uma vez, que o espaço que ocupava no mundo dependia da aprovação de outro. Voltou ao escritório 40 minutos depois. Eu assino, disse ela, antes mesmo de sentar. O advogado não demonstrou surpresa, apenas abriu o documento na página certa. Enquanto assinava, Isabela não sentiu euforia, não sentiu coragem. Sentiu o peso exato daquilo que havia acabado de escolher e decidiu que era um peso que conseguia carregar. Do outro lado da cidade, Gustavo Almeida ainda esperava uma ligação que não viria. Leonardo Bastos não era o tipo de pessoa que entrava numa sala e mudava sua temperatura. Era o tipo que ficava numa cadeira do canto e 3 horas depois você percebia que todas as decisões importantes haviam passado por ele. Tinha 38 anos. Arquiteto com especialização em restauro de edificações históricas. Trabalhava de forma independente, escolhia os projetos com critério, cobrava bem e entregava melhor. Não tinha sócio, não tinha assessor de imprensa. Não tinha perfil nas redes com fotos de obras inauguradas. Tinha uma reputação construída em silêncio,
o tipo mais difícil de destruir. Conhecia Gustavo desde a faculdade. Tinham sido próximos por anos, até que Leonardo foi percebendo aos poucos que a amizade funcionava melhor quando ele concordava. Quando discordava, o ambiente esfriava. Quando testemunhou certa vez a forma como Gustavo tratou Isabela numa reunião social, um corte sutil, quase imperceptível, que a diminuiu diante de outros sem que ela pudesse responder, ficou em silêncio. E carregou esse silêncio como uma dívida. Soube da separação por um conhecido em comum, soube da herança pelo mesmo canal, dias depois. Curitiba, nos círculos certos, era menor do que parecia. Não ligou para Gustavo para comentar. Não ligou para Isabela para oferecer apoio que ela não havia pedido. Apenas puxou o edital do hotel de Guaratuba, que um cliente havia mencionado de passagem, e leu com atenção. Depois ficou olhando para as fotos do casarão abandonado por um longo tempo. Havia algo naquelas paredes descascadas, naquelas janelas sem vidro, com vista para o mar, que ele reconhecia. Não sabia ainda se era o projeto, mas sabia que não conseguia largar. Guardou o arquivo numa pasta e voltou ao trabalho. Por enquanto era só isso, uma pasta, uma atenção que ainda não tinha nome, mas atenção, quando vem da pessoa certa, raramente fica só atenção. 3 semanas depois da assinatura, Isabela cruzou com Gustavo num evento do setor imobiliário. Não havia planejado estar lá. Foi a convite de um dos advogados do espólio que queria apresentá-la a contatos do mercado paranaense. Gustavo estava com Paula Ferraz. Não era surpresa, mas ver confirmado o que ela havia intuído dói de forma diferente do que imaginar. É mais preciso, mais definitivo. Ele a viu do outro lado da sala e caminhou em sua direção com o sorriso que ela conhecia. Aquele que usava quando queria controlar o tom de uma situação antes que ela começasse. Que surpresa, disse ele. Você está bem? Estou. Soube que você aceitou a herança. Havia algo na voz dele. Não era preocupação, era avaliação. É muita coisa para lidar sozinha agora. Isabela não respondeu. Se precisar de orientação, pode falar comigo. Ele disse isso com a leveza de quem oferece um favor pequeno. Conheço gente no setor hoteleiro europeu. Posso abrir algumas portas. Paula observava à distância, com um copo na mão, sem se aproximar. Apenas observava. Obrigada, disse Isabela. Não vou precisar. Gustavo assentiu com um meio sorriso. O tipo de sorriso que diz você vai ver sem usar essas palavras. Ela se virou e continuou atravessando a sala. Por fora, estava inteira. Por dentro, alguma coisa havia se solidificado. Não de raiva, mas de clareza. Ele não havia oferecido ajuda. Havia testado se ela ainda precisava dele. E a resposta, pela primeira vez, havia sido simples. Não precisava. O casarão de Guaratuba ficava no alto de uma pequena elevação, com vista direta para o mar. Para chegar até a entrada, era preciso atravessar um caminho de pedras irregulares tomado pelo mato. A fachada colonial estava descascada, as janelas cegas, o telhado com marcas de infiltração que o tempo havia transformado em padrão. Isabela foi sozinha numa manhã de terça-feira. Deixou Enzo com a vizinha que havia se tornado, nas últimas semanas, um apoio inesperado. Alugou um carro pequeno, colocou o endereço no GPS e foi. Ficou parada diante do casarão por um tempo que não contou. Havia algo ali que ela reconhecia. Não a arquitetura, não a história registrada nas placas do patrimônio histórico. Era outra coisa. Era a sensação de um lugar que havia sido grande, que havia sido abandonado sem culpa própria e que ainda guardava nas paredes a memória de tudo que poderia ser. Ela entrou pelas grades entreabertas. Andou pelos cômodos com o piso de madeira gemendo sob os passos. Parou diante de uma janela sem vidro e olhou para o mar. Naquele momento, tomou a decisão. Não foi calculada, não foi estratégica. Foi a mesma decisão que havia tomado no escritório do advogado.
O reconhecimento silencioso de que havia algo que precisava ser feito e que ela era a pessoa que estava ali para fazê-lo. De volta a Curitiba, abriu o edital e começou a ler com atenção real pela primeira vez. Os requisitos eram exigentes. Projeto de restauração aprovado pelo IFAM, plano de sustentabilidade, proposta de integração com a comunidade local, capacidade financeira comprovada. O prazo de submissão era em 90 dias. 90 dias. Um bebê de menos de 2 meses. Uma empresa europeia ainda em processo de reestruturação. Um conselho que mal a respeitava. Ela abriu um documento em branco e escreveu no topo: Hotel Guaratuba, projeto de concessão. Depois começou a escrever. O que ela ainda não sabia era que, naquele mesmo dia, Paula Ferraz havia contratado uma consultoria especializada e alocado uma equipe de 8 pessoas para o mesmo edital. A corrida havia começado, só que um dos lados ainda não sabia que o outro estava na pista. Leonardo recebeu o e-mail numa quinta-feira à noite. Era curto, apenas uma linha perguntando se ele teria disponibilidade para conversar sobre um projeto de restauro no litoral paranaense. O remetente era o escritório do advogado de Isabela. Ele leu 2 vezes, fechou o notebook, foi dormir. Na manhã seguinte, respondeu que sim. O encontro aconteceu numa cafeteria próxima ao escritório. Isabela chegou com uma pasta fina e o filho adormecido no carrinho ao lado. Não fez introdução longa. Abriu o documento, explicou o projeto em 12 minutos e perguntou se ele toparia assinar como responsável técnico pela proposta de restauro. Leonardo ouviu tudo sem interromper. Você sabe que o Gustavo também está nessa disputa, disse ele ao final. Sei. E sabe o que isso pode custar para mim em termos de mercado. Sei disso também. Ela não desviou o olhar. Por isso estou perguntando, e não presumindo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou no evento que havia testemunhado anos atrás, no corte sutil, no silêncio que havia escolhido na época. Me manda o edital completo hoje. Começo a ler amanhã cedo. Isabela fechou a pasta. Não sorriu com alívio, não agradeceu com excesso, apenas assentiu, como quem reconhece que o outro tomou uma decisão séria e merece que ela seja tratada como tal. Do lado de fora da cafeteria, a cidade seguia seu ritmo. Ninguém havia notado nada. Era exatamente assim que as coisas importantes costumam começar. Paula Ferraz não era o tipo de pessoa que atacava de frente. Entendia que o poder real raramente faz barulho. Ele simplesmente fecha portas antes que o outro perceba que precisava delas. Quando soube que Isabela havia entrado na disputa pelo hotel de Guaratuba, ficou em silêncio por um momento. Depois ligou para 3 pessoas. Não foram ameaças, foram conversas. O tipo de conversa em que nada é dito diretamente, mas tudo é compreendido. Nos dias seguintes, um investidor que havia demonstrado interesse no projeto de Isabela passou a não retornar ligações. Um técnico do IFAM, responsável por uma das análises, pediu prazo adicional sem justificativa clara. Um fornecedor de materiais de restauro informou que o estoque estava comprometido por outros contratos. Isabela percebeu o padrão numa tarde em que o terceiro obstáculo se apresentou em menos de uma semana. Ficou olhando para a planilha aberta na tela e sentiu o cansaço específico de quem luta contra algo que não consegue nomear. Ligou para Leonardo. Alguém está trabalhando contra a gente, disse ela sem rodeio. Eu sei, ele respondeu. Já percebi há alguns dias. E já estou resolvendo. Uma pausa curta. Confia no processo. Ela desligou sem saber exatamente o que isso significava. Mas havia algo na voz dele, não arrogância, não promessa vazia, que a fez continuar trabalhando. Às vezes, confiar no processo é o único movimento disponível. E é, quase sempre, o mais difícil. Gustavo ligou numa segunda-feira de manhã. Isabela atendeu porque o nome dele ainda aparecia como Gustavo no celular e ela ainda não havia mudado. Precisamos conversar, disse ele.
sobre o Enzo e sobre outras coisas. Encontraram-se num restaurante neutro, escolha dele. Ele chegou antes, já estava sentado quando ela entrou. Pequeno gesto de controle. Ela notou, e notou que havia notado, o que significava que algo havia mudado na forma como ela o lia. Ele perguntou pelo filho. Falou com genuína ternura. Essa era a parte mais complicada de Gustavo, a parte que tornava tudo mais difícil de organizar internamente. Ele não era um homem sem sentimentos, era um homem cujos sentimentos coexistiam, sem conflito aparente, com uma frieza estratégica que entrava em operação sempre que havia algo a ganhar. Soube que o projeto de Guaratuba está enfrentando dificuldades, disse ele depois de um momento. Isabela não respondeu. Tenho liquidez disponível. Posso entrar como sócio minoritário, sem interferência na gestão. Seria uma participação silenciosa. Ele a olhou. E poderíamos conversar sobre reconstruir o que havia entre nós. O Enzo merece uma família, Isabela. Ela ouviu tudo até o fim. Depois, ficou em silêncio por alguns segundos. O que ele havia descrito como arrependimento era, na verdade, um cálculo refeito. Ele havia apostado que ela fracassaria e voltaria sem condições. Quando percebeu que ela estava de pé, cambaleando, mas de pé, mudou a estratégia. Não a queria de volta por amor, queria participação no que ela estava construindo e usava o filho como argumento porque sabia que era o único que ainda chegava. Não, disse ela. Isabela? Não! Ela pegou a bolsa. O Enzo vai ter o pai presente que você quiser ser, mas o projeto é meu. Saiu sem olhar para trás. Na calçada, respirou o ar frio da manhã e percebeu que as mãos estavam firmes. Não havia tremor, não havia dúvida residual, apenas a clareza de quem finalmente aprendeu a identificar uma armadilha antes de entrar nela. A proposta de Isabela para o edital de Guaratuba foi entregue com 2 dias de antecedência. Leonardo havia trabalhado sem parar nas últimas 3 semanas. O projeto de restauro era tecnicamente impecável. Cada detalhe da fachada colonial documentado, cada intervenção justificada dentro dos critérios do IPHAN, o plano de sustentabilidade integrado ao ecossistema costeiro. Não era apenas uma proposta. Era um argumento visual e técnico de que aquele lugar merecia ser devolvido com cuidado. Isabela cuidou do restante: o plano de negócios, a capacidade financeira, o projeto de integração comunitária com pescadores e artesãos locais. Trabalhou com Enzo dormindo no cercadinho ao lado da mesa. Trabalhou quando ele não dormia também. Do outro lado, Paula havia entregado uma proposta robusta, com equipe maior e orçamento superior. Gustavo havia assinado como avalista financeiro. Era uma candidatura bem estruturada, respaldada por nomes conhecidos no mercado. Mas nos dias seguintes à entrega, algo começou a mudar. Um conselheiro do IPHAN comentou em reunião interna que a proposta técnica de restauro de um dos projetos era a mais cuidadosa que havia lido em anos. Não citou nomes, mas quem conhecia o trabalho de Leonardo sabia de qual proposta se tratava. Gustavo ficou sabendo por terceiros. Ligou para Paula. Eles estão levando a sério, disse ele. Todo edital tem processo. A voz dela era controlada, mas havia algo diferente no ritmo. Ainda temos vantagem. Você tem certeza? Ela não respondeu imediatamente, e essa fração de segundo foi o primeiro sinal de que a certeza havia começado a rachar. Gustavo desligou e ficou olhando para o telefone. Pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu algo que não sabia bem nomear. Não era medo. Era a sensação de quem percebe com atraso que subestimou o terreno. O resultado do edital foi publicado numa quarta-feira às 14 horas, no Diário Oficial do Estado. Isabela estava em casa quando Leonardo ligou. Ele disse apenas, abre o site. Ela abriu. Leu o nome do projeto vencedor 2 vezes, como havia feito com a mensagem do advogado em Lisboa meses atrás. Desta vez, era o nome dela.
Projeto Maré Alta, Isabela Duarte, representante da Duarte Heritage Hotels. Ficou em silêncio por um momento. Enzo dormia no quarto. O apartamento estava quieto. Leonardo, disse ela. Eu sei, não houve celebração. Houve algo mais denso. O tipo de alívio que só aparece quando a pessoa percebe só então o quanto havia estado segurando. O que veio à tona nos dias seguintes foi o que realmente importava. A comissão de avaliação divulgou, de forma resumida, os critérios que haviam definido a escolha. A proposta vencedora havia se destacado pela profundidade técnica do projeto de restauro, pela coerência entre o plano de sustentabilidade e o ecossistema local e, ponto que nenhum dos avaliadores havia deixado de mencionar, pela integração genuína com a comunidade de pescadores e artesãos de Guaratuba, que havia sido consultada durante a elaboração do projeto. Isabela havia ido até a comunidade, havia ouvido, havia incorporado o que ouviu. A proposta de Paula havia sido bem executada tecnicamente, mas havia sido construída de fora para dentro, uma solução imposta a um lugar, não desenvolvida com ele. Essa diferença, invisível nos bastidores, havia sido decisiva na sala de avaliação. Gustavo soube do resultado pelo mesmo canal de sempre, terceiros. Ficou olhando para a tela por um tempo. Depois fechou o computador e saiu para caminhar, algo que raramente fazia sem destino definido. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha para onde ir com aquilo que estava sentindo. Não havia argumento disponível, não havia estratégia a acionar. A mulher que ele havia descartado como peso havia vencido a disputa mais importante do ano. Não por sorte, não por conexões, mas por ter feito o trabalho melhor do que qualquer um. E ele havia assinado como avalista do projeto perdedor. Essa era a parte que ninguém precisaria dizer em voz alta, que ficaria silenciosa em cada conversa de corredor dali em diante. Paula Ferraz pediu demissão da incorporadora 3 semanas depois do resultado. Não houve comunicado oficial. Apenas o silêncio gradual de quem some de uma agenda antes de sumir de um cargo. Gustavo soube pela ausência. Ela parou de atender, parou de aparecer, parou de existir nos espaços onde antes era presença constante. Entendeu que havia sido associado a um projeto que havia perdido para uma mulher que ele havia descartado. No mercado em que operava, isso não precisava ser dito em voz alta para ter peso. 2 investidores que estavam em conversas avançadas com sua construtora pediram prazo adicional para análise. Era uma linguagem conhecida. Significava que estavam esperando para ver o que Gustavo Almeida valia sem a narrativa que havia construído ao redor de si mesmo. Numa tarde, recebeu uma mensagem de Leonardo. A primeira em meses. Era curta. Dizia apenas que havia aceitado o convite de Isabela para coordenar tecnicamente a restauração do hotel e que achava justo que Gustavo soubesse por ele, não por outros. Gustavo leu a mensagem 2 vezes. Não respondeu. Ficou pensando na palavra justo. Leonardo havia usado essa palavra com precisão cirúrgica. Não era provocação. Era apenas o nome exato do que estava acontecendo. O que havia se perdido não era um contrato, não era um projeto. Era algo mais difícil de recuperar. A suposição de que o mundo organizava as coisas ao redor do que ele precisava. Que as pessoas ao seu redor estavam disponíveis, aguardando, dispostas. Essa suposição havia sido o fundamento invisível de tudo. E havia ruído em silêncio, sem que ele percebesse, ao longo de meses. As obras do hotel começaram numa manhã de outubro, com o sol ainda baixo sobre o mar. Isabela estava lá, de botas, com o cabelo preso, ouvindo Leonardo explicar ao mestre de obras a sequência de intervenções na fachada. Enzo estava com a avó materna, que havia chegado de Porto Alegre para ficar alguns dias. A primeira vez em meses que Isabela havia pedido ajuda sem sentir que estava admitindo fraqueza.
Havia aprendido que pedir ajuda e ser dependente eram coisas diferentes. Essa distinção, simples no papel, havia levado anos para se instalar no corpo. Em Curitiba, Gustavo reorganizava sua empresa com uma equipe menor. Os 2 investidores que haviam pedido prazo voltaram, mas com condições diferentes, margens mais estreitas, menos deferência no tom. O mercado não havia virado as costas para ele, havia apenas parado de tratá-lo como aposta segura. Era um ajuste, doía como ajustes doem, não de forma aguda, mas persistente. Numa tarde, passou de carro pelo edifício onde havia morado com Isabela. Não parou. Não havia razão para parar. Mas desacelerou por um momento, olhou para as janelas do andar que conhecia de memória e seguiu em frente. Não havia drama nisso. Era apenas o movimento de quem começa a entender, com atraso, o tamanho exato do que abriu mão. Em Guaratuba, as paredes do casarão começavam a mostrar, sob as camadas de tinta descascada, o reboco original. Leonardo havia dito na primeira visita técnica que restaurar um edifício histórico é sempre um ato de escuta. Você remove o que o tempo fez de errado e revela o que estava lá antes, esperando. Isabela havia pensado nessa frase várias vezes desde então. Era também o que havia feito consigo mesma, removido, revelado, esperado. O Conselho Europeu da Duarte Heritage Hotels havia aprovado 2 semanas antes o relatório de gestão do primeiro semestre. A avaliação havia sido positiva, não entusiasta, não calorosa, mas positiva. Para um conselho que havia recebido sua chegada com ceticismo aberto, era uma vitória que ela sabia dimensionar corretamente. Não era o fim. Era a prova de que havia um começo real. Na última tarde, antes de voltar para Curitiba, Isabela sentou na soleira de uma das janelas restauradas e olhou para o mar. O sol estava descendo. A luz era daquele tom que não tem nome exato, entre o dourado e o cobre, o tipo que faz qualquer coisa parecer que vale a pena. Pensou em tudo que havia perdido naqueles meses. O casamento que já havia terminado antes de terminar. A identidade que havia deixado ser apagada aos poucos. O tempo que não voltaria. E pensou no que havia encontrado no lugar dessas coisas. Não era o que ela teria escolhido, mas era real e era seu. A inauguração do Hotel Maré Alta aconteceu numa sexta-feira de março, com o vento sul ainda presente, mas sem a brutalidade do inverno. A fachada colonial havia sido devolvida com precisão. Cal branca, esquadrias em madeira escura, o jardim de frente recuperado com espécies nativas do litoral paranaense. Isabela havia escolhido não fazer um evento grande. Havia convidado os artesãos e pescadores que participaram da concepção do projeto, os membros da equipe que haviam trabalhado nos últimos meses, o advogado de Lisboa por videoconferência e alguns representantes do Conselho Europeu que haviam feito a viagem. Leonardo estava lá. Enzo também, no colo da avó, com 1 ano e 4 meses, sem entender nada do que acontecia ao redor, mas completamente absorto na luz que o mar refletia nas paredes brancas. Foi uma noite simples. Boa comida, conversa em volume baixo, o som das ondas chegando pela janela aberta. Foi na parte final da noite que Gustavo apareceu. Não havia sido convidado. Havia chegado com a descrição de quem sabe que não tem direito de estar lá, mas veio assim mesmo. Ficou na entrada por alguns minutos observando a sala. Depois encontrou Isabela perto da janela e se aproximou. Ficou bonito, disse ele. Era a coisa mais simples que poderia ter dito. E por isso, a mais honesta. Ficou. Ela concordou. Houve um silêncio. Não o tipo desconfortável. O tipo que existe quando 2 pessoas entendem que já disseram, em outros momentos, tudo o que havia para ser dito. Você está diferente, disse ele, mas inteira. Eu sou a mesma, respondeu ela. Você é que nunca me viu direito. Gustavo ficou olhando para o mar por um momento. Depois,
Eu errei, Isabela. Errei de formas que demorei muito para conseguir admitir para mim mesmo. Ela o ouviu. Não desviou o olhar. Não endureceu. Eu sei que você errou, disse ela, e espero que você consiga carregar isso de uma forma que te faça crescer, de verdade. Uma pausa. Mas o que passou, passou. O Enzo vai ter o pai que você quiser ser. O resto é história. Gustavo assentiu. Havia algo no rosto dele. Não humilhação, não rancor. Algo mais próximo do reconhecimento tardio de quem finalmente consegue enxergar com clareza o que olhou sem ver por anos. Ele saiu sem fazer cena. A noite continuou. Mais tarde, quando a maioria havia ido embora, Leonardo se aproximou de Isabela. Ficaram os dois na varanda, olhando para o mar escuro salpicado pelo reflexo das luzes internas. Obrigada, disse ela. Eu é que agradeço. Ele virou para ela. Aprendi mais nesse projeto do que em 10 anos de trabalho. Ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Não sei onde isso vai, disse ele depois. Mas sei que quero descobrir. Com calma, do jeito certo. E Isabela olhou para ele, para o rosto de um homem que havia aparecido sem querer salvar, sem querer possuir, sem querer nada além de contribuir com o que tinha de melhor. Eu também, disse ela. Dentro, Enzo havia adormecido no colo da avó, com o rosto relaxado daquele sono profundo que só a infância conhece. A janela estava aberta. O mar entrava pela sala em forma de som. Isabela ficou olhando para o filho por um tempo. Havia uma noite, pouco mais de um ano antes, em que ela havia olhado para aquele mesmo rosto sob a chuva fria de Curitiba, sem casaco, sem destino, com o peso de uma porta fechada atrás de si. E havia decidido, naquele momento, que não ensinaria ao filho que amor significa suportar desprezo. Havia cumprido. Não havia chegado onde estava por ter vencido alguém. Havia chegado porque havia, finalmente, parado de se diminuir. A maior herança que o avô lhe deixara não estava nos documentos assinados em Lisboa, nem nos hotéis espalhados pela Europa. Estava na crise que aquela herança havia forçado. A obrigação de descobrir, sob pressão real, o que ela era capaz de fazer quando ninguém mais acreditava. E o que havia descoberto era isto. Ela era capaz de muito mais do que havia sido permitida de mostrar. O mar não sabia disso. O mar apenas continuava como sempre, indiferente e constante. Mas ela sabia. E saber era suficiente. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está assistindo. Porque histórias assim precisam chegar em quem precisa ouvir. Compartilha com alguém que está no meio de um recomeço.